Boa noite. Está começando mais um programa O Livre. E hoje eu vou conversar sobre a crise mato-grossense, né? Assim deve ser chamada, porque ela abrange vários fatos. Vou conversar com Onofre Ribeiro, jornalista, e com o jornalista Guilherme Waltenberg, diretor executivo do site O Livre. Vamos direto ao ponto. Eu, quando entrevistei o Pedro Taques no Roda Viva, e ele já estava no governo, eu fiquei com a sensação de que Mato Grosso, que sempre aparecia no noticiário nacional como um estado marcado por exotismos, para usar uma palavra branda, políticos, ficaria um estado normal, mais normal ou menos anormal. De repente, em sequência, a gente vê o seguinte: Assembleia Legislativa batendo recorde de ausências e ganhando um dinheiro razoável, né, cada deputado. Depois tem uma delação premiada que tem tudo para alcançar repercussão nacional, pelas pessoas que envolvem, como por exemplo o ministro Blairo Maggi e, quem sabe, o ministro Gilmar Mendes. Aí vem a prisão do ex-chefe da Casa Civil, Paulo Taques. Eu queria que vocês me explicassem, vou começar pelo Onofre, o que está acontecendo? Mato Grosso não mudou, mudou para pior, melhorou um pouco, o que você acha? Eu diria que começou tarde a mexer. A gente vem da década de 90 para cá nos encaminhando para uma economia mais forte do que a política. E a política gerenciava a economia e mascarava tudo. Está tudo bem, a economia estava caminhando bem e a política ia a reboque, porém dando as cartas ao modo dela. E o modo da política, a gente sabe que 2 e 2 nunca é 4. Nunca. Pode ser 280, pode ser até 0, né? Ela estava mais para 0 do que para 280. Perfeito. Então, aí... Concordo. De repente, quando chega o Pedro Taques no governo, ele chega depois de um processo de exaustão da política no Mato Grosso e no país. E aí ele mexeu em alguns fundamentos, mas teve um fundamento que ninguém vai dizer, por uma questão de um certo constrangimento. O Pedro Taques mexeu muito e tirou um personagem de cena, José Riva. Era ele que segurava, era uma casa de palafita, aquela... Se você é na casa de palafita, se você tirar um dos pilares, ela cai mesmo. E era o caso do Riva. Era o caso, a casa de palafita, ela fica assim, né? Ela balança com a onda, porque é um pauzinho, 4 pauzinhos fincados, uma casa em cima e uma escada. O Riva era acho que o Riva era a escada. Tirou a escada, a palafita ruiu. E aí ele dava um equilíbrio na política do Estado, querendo ou não, admitindo ou não. É como o Renan Calheiros no Senado. Era o Goberi, era aquela iminência parda. Como foi Antônio Carlos Magalhães, são figuras que vão... Ele era o Rasputin de Mato Grosso. Aí tirou, e aí o governador vai para o centro da política e sem a habilidade para isso. E aí daí para frente... Engraçado, ninguém aprende depois de um determinado tempo, né? Você não se torna político já adulto. É complicado. É uma construção, né? É uma construção. Você tem que começar com cargos menos importantes para você ir se habituando. Aqui em Mato Grosso sempre se diz que há uma fila, né? Você tem fila. Você, para chegar a governador, você tem uma fila. Começa o vereador, o prefeito, deputado estadual, 1, 2, 3 mandatos, deputado federal, senador. Aí está pronto para chegar a governador. Agora, você pulou a fila. Eu acho que você, Onofre, deu aí com essa tua breve exposição, vamos desdobrá-la aí ao longo da nossa conversa, você me deu um norte aí. Eu acho que os políticos e os homens públicos, de modo geral, não entenderam que o Brasil mudou. Não. O Brasil mudou, Mato Grosso mudou, eles não entenderam. Eles estão a reboque aí desse negócio e não estão entendendo nada. Vamos mostrar isso durante a nossa conversa. Eu queria ouvir o Guilherme sobre isso. O que você acha? Eu acho que é o que os alemães chamam do Zeitgeist, né? Que é o espírito do tempo. Acho que o espírito do tempo no Brasil
é um espírito onde as antigas práticas políticas, elas vêm sendo questionadas, legalmente questionadas e pela opinião pública também, né? Então o que a gente está vendo aqui em Mato Grosso, em última instância, eu acredito que seja uma reprodução daquilo que está acontecendo no Brasil. Obviamente que os personagens mudam, né? No Brasil a gente tem a força-tarefa da Lava Jato, com o Sérgio Moro capitaneando esse grupo. Uma questão de escala também só. Exatamente, escala. Tem isso. Mas é uma escala que é bastante curiosa, Augusto. Na semana passada o ministro, se eu não me engano, foi o Luiz Fux que falou que depois da Lava Jato, a delação do Silval Barbosa, o ex-governador, seria a coisa mais explosiva do país. E é curioso que você já vê alguns personagens muito influentes aqui da política mato-grossense, como o ministro da Agricultura, o Blairo Maggi, se movimentando. Na semana passada ele chamou a gente para uma conversa onde ele falava sobre as pretensões políticas dele, né? Ele não falava com todas as letras, mas ele queria passar o recado de que o Geraldo Alckmin, o governador de São Paulo e presidenciável do PSDB, estaria já se organizando junto dele, do grupo político dele, para uma possível vaga na vice-presidência para o Blairo. Para a infelicidade dele, no dia seguinte, saiu trechos da delação do Silval Barbosa, que foi o seu vice-governador no jornal Folha de São Paulo, onde ele cita algum possível esquema de mensalinho, de pagamento para deputados votarem com o governo na gestão do Blairo. Agora é interessante, pela experiência, o Onofre vai concordar comigo que já viveu essa história. Ninguém se candidata a vice. Isso é um sinal de inabilidade política. Você se candidata a presidente e aí te convidam para ser vice. Quem já começa como vice, eu nunca vi dar certo. Eu concordo plenamente, Augusto, mas eu acho que isso daí, na realidade, o que ele está tentando fazer é colocar o preço do PP. Perfeito. Para o Geraldo Alckmin. Eles estão colocando o preço do partido. Obviamente que nesse jantar que eles teriam, nem sei se de fato vai acontecer, em função da divulgação dos trechos da delação do Silval, eles vão colocar um preço para o PP, já lançando um nome como possível vice. Vamos lá. Ver como as coisas repercutem fora daqui, no Brasil todo, principalmente nesses nas grandes caixas de ressonância, São Paulo, Rio e tal, e as pessoas não percebem. Ontem, eu fui o mediador de uma discussão no Encontro Nacional da Associação do Agronegócio, a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Poderosíssima. Não foi convidado, Blairo. Não foi. E foi criticado duramente pelas lideranças do agronegócio. Estava um congresso altamente representativo. Ali tá todo mundo que manda ali, está fora dessa. O agronegócio quer participar mais ativamente, isso me contou o presidente da associação, da política nacional. Não é pelo Blairo que eles estão tentando chegar lá. Agora, eu insisto, não estou entendendo o que aconteceu. A eleição de 2016 é uma lição por assimilar. Eles não entenderam. Metade dos prefeitos conseguiu, eu digo conseguiu porque não é fácil, perder a eleição, a reeleição. Metade perdeu foi despejada pelo eleitorado, já influenciado pelas mudanças operadas pela Lava Jato. Uhum. Os deputados, os ministros, eles não entenderam que o Brasil mudou, eles vão chegar em 2018 perplexos como os prefeitos estavam. O que você acha? Uma coisa que eles não entenderam, para mim isso é divisor de águas. Vamos voltar lá no Império, vamos lá. Começo da República, você tinha o café com leite, até 1930. Isso. Os mineiros tinham o leite, que era um lado da economia, e um pouco de café, e São Paulo o café. Eles dominavam a economia do país e faziam a política agir para eles. Revezavam os presidentes. Revezavam, ora São Paulo, ora Minas, e na verdade era para que o Estado trabalhasse para a economia deles, que era ineficiente. Mas era o que tinha. Nesse momento agora, a economia ela percebeu que a política estava indo para o buraco, ela se descolou e está tomando um caminho. Então, na hora em que a ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, ela tira o Blairo do caminho, ele está dizendo que, olha, nós estamos indo pelo caminho da nossa própria força e não queremos mais o institucional. O que é o institucional? É o Ministério e a poderosíssima Confederação Nacional da Agricultura, que virou capacho do governo, fez opções políticas pelo governo, não pela economia, pelo setor econômico.
E aí, então esse não é um caminho, esse caminho vai falir junto com a falência da política. O mesmo se aplica à Confederação Nacional da Indústria, que está com o mesmo sentimento, que não representa, não é por aí o caminho deles mais, no caminho da CNT, que é dos transportes, e a CNC, que é do comércio. Então nós temos, nesse campo de mudança que você tocou, nós estamos mudando de vertente. É como se fosse a rodovia, estão trocando de pista. A pista da política não serve mais. É curioso isso daí, a frase que você usou, Onofre, que as próprias confederações já estão dizendo para os políticos que eles não os representam. É curioso porque em 2013, exatamente, quando a gente viu aquelas jornadas de junho, quando o povo foi para as ruas, não as confederações, foi protestar contra a política, uma das frases deles é que tal pessoa, tal deputado ou tais instituições não os representava. Hoje a gente está vendo um movimento, pelo que me parece da nossa conversa, que as próprias instituições já estão começando a dizer que a política tradicional já não os representa mais. A gente vê isso na CNA, a gente vê isso agora na CNI, na Confederação Nacional da Indústria, também se distanciando um pouco do governo, e sempre foram instituições, mas entidades... Os setores da ponta que produzem também estão se distanciando da CNA e da CNI. Também. É curioso, o mesmo remédio está atingindo. Também. Olha, vou contar vou quebrar um off aqui do presidente da ABAG, o Luiz Carlos, estou recordando o nome todo dele agora. Ele me disse o seguinte, que o ministro da Agricultura não os representa, eles vão fazer política, ele falou, e vamos começar a resolver os nossos problemas que eles não resolvem. E deu como exemplo essa rodovia federal aqui, que todo ano você publica a mesma manchete. BR-163, Cuiabá-Santarém. Ele falou, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir que o governo não nos atrapalhe, vamos juntar aí o pessoal do agronegócio e vamos asfaltar essa estrada aí. Vamos começar a construir porto, a gente não quer que o governo atrapalhe. Só porque nós já cansamos de fazer o mesmo pedido. Mas, Augusto, me permita, há 20 anos atrás, eles andariam de joelho atrás do governo pedindo essa mesma coisa. Exatamente. Eu falo para eles, vocês não têm altivez, porque vocês só pedem. Vocês só pedem. O presidente da Fiesp, tanto que não representa os industriais paulistas, vou dizer por quê. Mesmo porque não é industrial, não é um mesmo? Pedinte, pedinte. É um cara tão cego, Paulo Scaff, que ele não conseguiu entender que ser presidente da Fiesp daria mais poder ao ocupante do cargo do que ser governador de estado. Claro. Verdade. Você representa o PIB brasileiro. Você tem que falar de igual para igual com o ministro da Fazenda. Mas você tem... O cara quer ser governador de São Paulo e ainda perde, e pelo PMDB. Você assiste... E aquele PIB com valor agregado, não é isso aquele aí. PIB de commodity. Né? Exatamente. Você assiste os presidentes aqui no nosso estado, onde isso também replica, você assiste o presidente da Federação das Indústrias, da Agricultura, que é poderosa, é o braço mais poderoso da economia, o do comércio e dos transportes, ajoelhar diante do governador, nós precisamos de tal coisa. Em vez de chegar no governador, nós queremos isso e o senhor nos faça, porque nós financiamos o senhor para ser eleito e o senhor nos representa ou não nos representa. Não, eles chegam, olha, você sabe, para marcar uma audiência já é uma novela. Uma secretária de um governador aqui em Mato Grosso, ela barra uma federação num simples pedido de audiência. Cadê esse peso? Que peso é esse? É peso-pena? Antes de encerrar esse primeiro bloco, Onofre, eu acho que isso aí também é uma das heranças, parte da herança maldita e do regime militar. Eles se submeteram, é mais antigo o fenômeno, mas no regime militar, o Delfim enquadrava todos os industriais com ameaças, etc., e eles não falavam nada. E como eles gostaram da ditadura, a coisa se institucionalizou. Nós estamos terminando aqui o primeiro bloco do programa O Livre. Estou conversando com o Onofre Ribeiro e com o Guilherme Waltenberg. Voltamos já já.